Olá pessoal, vamos falar sobre Barcelona. Barcelona venceu por 1-0 contra o Rayo Vallecano, segue líder e segue invicto no Camp Nou. E com um gol de Araújo, né? Tudo isso após a vinheta. Barça escalado com Juan Garcia, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Pedri, Marc Bernal, Fermín Lopes, Lamine Yamal, Rafinha e Lewandowski. Um placar incomum para o Barcelona do Hansi Flick. O time do Barcelona venceu por 1-0 contra o Rayo Vallecano em casa. É um placar bem incomum para o time do Hansi Flick. 1-0, 2-1. São placares incomuns, né? Porque o Barcelona é um time que faz muitos gols e toma muitos gols também. O Barcelona faz muitos gols, tem um meio e ataque excepcional, excelente, que mesmo com uma má fase de Lewandowski, de Ferran Torres, tu tem caras como Yamal, que é um gênio, que é um cara totalmente diferenciado, com números espetaculares e com apenas 18 anos de idade. Tu tem o Rafinha, que faz um futebol de bola de ouro, marca hat-trick num jogo, marca 2 no outro jogo de 7 gols feitos, participa de 5, é driblador, é um líder em campo, melhora o time, parece que ele passa aquela imagem do torcedor dentro de campo. Então tu tem caras diferenciados. O Barcelona tem um meio campo muito bom e um ataque também muito bom. O goleiro bom, mas a zaga com muitos problemas. A zaga que muitas vezes vaza um pouco, né? E até teve algumas vezes que o ataque foi um pouco ineficiente, e aí isso, é claro que prejudica um pouco a zaga, né? Que quando o ataque não marca, a zaga pode acabar padecendo, porque o time adversário vem em contra-ataques, aí o time Barcelona para na trave, para no gol, lançamento do time adversário para contra-ataques. Hoje o Barcelona consegue com 24 minutos marcar 1-0 com o Araújo. O Barcelona já vinha ali perdendo alguns gols antes disso. Muito importante o gol ter sido do Araújo, né? Porque é um jogador bem criticado, um jogador que normalmente tem tomadas de decisões erradas nas partidas, vamos dizer assim. Ficou bem marcado por falhas pesadas em Champions, tanto que eu vi alguns comentários em postagens sobre o gol do Araújo de hoje e ainda alguns torcedores mesmo assim levantando críticas a ele, dizendo, não coloca em noite de Champions. Mas eu fico feliz por ele ter feito esse gol, né? Ele deu até entrevista dizendo que se sente pronto e disposto para ajudar a equipe. Gol de cabeça do Araújo, belo gol. Foi o gol que abriu o placar para o Barcelona. No final foram 3-3 em chutes a gol. O Barça teve mais posse de bola e mais chutes no total, mas o Barça precisou contar com a ajuda do Juan Garcia. O Barcelona sofreu um pouco com o Rayo Vallecano, que sempre é uma pedra no sapato do Barcelona, né? O Rayo Vallecano atacando, chegando, precisou o Juan Garcia intervir, fazer defesas importantes. O Juan Garcia, que inclusive foi eleito o melhor jogador da partida. Não foi um show do Barcelona no quesito de chocolate, 6-0, 5-0, o time que a gente gosta de ver, né? Como foi o 7-2 que o Barcelona fez contra o Newcastle, mas eu acho que foi um jogo necessário, tá? Necessário. O importante é que o Barça venceu. Pontos corridos é assim. Pontos corridos dura a temporada inteira. Os pontos corridos ele não isenta de lesões, não isenta de má fase de jogador A ou B, não isenta de crises pós-eliminações de Copa. Os pontos corridos tu não pode ter tempo para se preparar para um jogo lá da frente. Não. Pontos corridos, acabou um jogo, já está na semana do outro jogo e assim vai. E se o time quiser ser campeão de pontos corridos, o time vai ter jogos e jogos. É claro que ninguém é campeão de pontos corridos jogando mal o campeonato inteiro. Mas vai ter vezes, vai ter partidas que tu vai dar show, que tu vai ter o teu melhor nível, e vai ter partidas que tu vai ter que ganhar se segurando. Tá? E o Barcelona, que quer ser campeão de La Liga, hoje, se cada jogo que o time adversário fizer uma bafa, que o goleiro tiver que salvar, a gente chegar na conclusão que não merecia vencer e tudo mais, daqui um pouco, né, pelo amor de Deus, quantos times aí então não iam ter ganho títulos até de Copas que ganharam, então não tem nada a ver. E não é uma característica do Barcelona jogar tão se defendendo. O Juan Garcia hoje salvou, claro, mas então o Barcelona segue 4 pontos à frente do Real Madrid, no mínimo. Tá? O Real Madrid enfrenta hoje o Atlético de Madrid, derby, clássico. Como eu estou gravando esse vídeo agora são 12h47, horário de Brasília, ele não aconteceu ainda, talvez tu tá olhando e já aconteceu. Se o Real Madrid perder, a diferença fica 73-66 pro Barça. Se o Real Madrid ganhar, a diferença ainda seria de 4 pontos. Se o Real Madrid empatar, o Real Madrid vai para 67, mas o Barça fica ali com 73. O El Clássico pode dar o título ao Barcelona se o Barça ganhar. Se o Barça manter essa regularidade que está tendo, nós estamos prestes a ver o bicampeonato do Barcelona. E quem acompanha a La Liga sabe que é muito difícil de conseguir um bicampeonato.
Agora o Barça vai para uma data FIFA líder. Cara, é muito difícil. Porque tem o Real Madrid que, vamos lá, é um adversário forte. Tem todas as circunstâncias de polêmicas, erros de arbitragem. Tudo isso aí que vocês já sabem como é que funciona. E nunca tem, né, essa situação de 5 anos só Real Madrid, 5 anos só Barcelona. Não é que nem o campeonato francês. Não é que nem o campeonato alemão. Não é. Não é que nem a Liga Italiana foi por um tempo com uma supremacia da Juventus, agora que está mais Inter, Napoli. Mas entendeu? É um campeonato diferenciado e às vezes até o Atlético de Madrid que aparece. Então não é fácil, é difícil. O Messi falou uma vez numa reapresentação de temporada, né? A quantia de títulos que o Barcelona tinha ganho. Ele dizia, né? Talvez a gente não valorize isso agora, mas isso é muito importante. E aí quando o Barça passa aquele intervalo, que ficou 3 anos sem ganhar a Liga, aí foram 2 pro Real Madrid e 1 pro Atlético de Madrid, eu via muitas páginas de Barça repostar a frase do Messi e dizer: o Messi sabia o que estava falando. Então temos que valorizar. A La Liga não é um título fácil, é um título dificílimo, tá? Ainda mais sabendo como são algumas coisas. Então temos sim que valorizar, é um título muito importante. E o Barça conseguiu um bicampeonato de La Liga, que eu não sei que equipe que foi a última a conseguir isso. Faz muitos anos que não tem um bicampeonato. Sempre é Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. Tem uma que foi Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Madrid, naqueles 3 anos que o Barcelona não ganhou. Então é muito difícil ter uma situação assim. O atual campeão é o Barça, mas o ano retrasado tinha sido o Real Madrid. Então isso valoriza muito o título do Barcelona, se vier. Só que eu estou dizendo que pela campanha que o Barça está fazendo, há uma mágica no Camp Nou, né? O Barça, a tendência é que venha ganhar. Olha a mágica do Camp Nou, a magia de Barcelona no Camp Nou. Desde que o Camp Nou voltou, o Barcelona ainda não perdeu. O Barcelona ganhou todas no Camp Nou. O Barcelona está invicto. Olha só, o Barcelona ganhou de 4-0 do Atlético Bilbao, 3-1 do Alavés, 3-1 do Atlético de Madrid, 2-1 do Eintracht Frankfurt, 2-0 do Osasuna, 3-0 do Oviedo, 4-1 do Copenhague, 3-0 do Mallorca, 3-0 do Levante, 4-1 do Villarreal, 3-0 do Atlético de Madrid. Esse foi o jogo da Copa do Rei, aquele que o Barça foi eliminado, mas pelo menos nos 90 minutos ganhou a partida. 5-2 no Sevilha, 7-2 no Newcastle e 1-0 no Rayo Vallecano hoje. Esses são todos os jogos desde o retorno de um Camp Nou, com muitas vezes muito menor do que a sua capacidade. Agora o Barça conseguiu a liberação 1C, mas é muitas vezes um Camp Nou suportando menos da metade do que vai ter, do que terá. Então é um Barcelona mágico no Camp Nou que não perde. O Barcelona não perde, o Barça está invicto no Camp Nou. E isso é muito bom. Tá? Nós vamos voltar aqui durante a semana com o Momento Blaugrana. O que é o Momento Blaugrana? O Momento Blaugrana é um vídeo de cerca de 10 minutos falando sobre atualizações e novidades do Barcelona, mesmo na data FIFA, sempre tem alguma coisa para falar. Durante a semana, mais vídeos aqui também, sempre que o Barça joga nosso vídeo pós-jogo, como você está assistindo aqui agora. Hoje, inclusive, vai ter pós-jogo do Inter aí, amanhã tem live de Inter, então se tu gosta de futebol brasileiro, a gente fala de Inter aqui também. É importante lembrar que o time do Barcelona está nesta caminhada rumo ao título de La Liga. Cada vitória é crucial, cada vitória é muito importante. O próximo jogo do Barcelona será não mais neste mês, o Barça só volta mês que vem. E vai ser contra o carrasco da temporada. Fiz um vídeo aqui essa semana para falar sobre. Sexta, Atlético de Madrid e Barça, dia 4. Tá? Tomara que o Barça volte bem. E olha só, o Barça vai ter em cerca assim 3 jogos contra o Atlético de Madrid, 2 jogos seguidos. Que carrasco da temporada, né? Mas vamos lá. É importante ganhar deles na Liga para ir rumo ao título de La Liga. E é importante eliminar eles com certeza nas quartas de Champions. Vai ser um mês abril. Vai ser aquilo. Vamos fazer um vídeo aqui também com a agenda do Barça de abril mais pra frente, tá bom? Valeu.